nome Ancestra está bem certinho. O nome Ancestra, ele foi muito inspirado, né? No trabalho das matriarcas. Foi nas meditações das matriarcas que eu ouvi. Aí eu, ancestral, nossa, que palavra bonita. Eu ouvia ancestra. Então, eu fui pesquisar, né? A palavra ancestra. E aí, Ancestra, o objetivo da Ancestra é a reconexão com a origem. Gente, em todos os meus trabalhos eu peço, conectem-se com a origem. Acabou de conhecer as três matriarcas? Começa a puxar a origem. A origem, a origem. Eu quero conhecer a origem. Vocês vão passar por mim, por todos que sustentam esse trabalho, pela escritora, pelas avós que guardaram as lendas, até vocês chegarem na verdade. Esse ano eu acabei de chegar na fonte de uma das origens. Na medicina chinesa, eu tenho materiais da medicina chinesa que são materiais incríveis. Quando eu puxo a energia da origem, eu recebo realmente a origem, né? Então, o trabalho da Ancestra é a reconexão com a origem de tudo. Só que principalmente a minha origem. O meu caminhar na Terra. O como, né? O para que eu estou nessa vida agora. O para que eu estou aqui. Eu, com toda a minha bagagem e buscando por mais bagagens. Então, as 13 mães do clã original foi escrita por Javi Sams. Quem é ela? Ela é essa mulher bonita. Ela nasceu em 1951, ela faleceu em 2020. Ela era libriana, claro que eu coloquei a data de nascimento dela, porque eu sou do dia 2 de outubro, ela é do dia 11 de outubro, então librianos se entendem. E ela nasceu no Texas, mas quando foi noticiado o falecimento dela, no dia 8, um parceiro de trabalho dela noticiou como alguns dias já me faleceu. Então, nós não sabemos ao certo qual foi o dia, mas foi no fim do ano de 2020. Não sabemos também do que, porque eles se tornaram, porque antes eles eram muito expostos, eles foram para o mundo, mas depois eles se preservaram novamente, depois que eles sentiram, né, a ferocidade do homem branco. Então, ela era uma professora, era uma xamã, era uma ativista, uma escritora, descendente dos Seneca Cherokees franceses, e a formação dela foi uma jornada pelas tribos. A conexão dela com os mestres. Então, quando nós entramos no campo desta mulher, nós acessamos uma jornada linda, nós acessamos uma bagagem imensa, gente. Nós acessamos uma bagagem imensa dessa mulher. Quando nós vamos um pouco mais a fundo na história dela, nós encontramos a ancestralidade dela também no mesmo caminho. Então, ela não saiu do nada.
Então ela pertencia ao clã do lobo, onde guardavam e revelavam a verdade dos antigos ensinamentos. O clã do lobo existe. E uma das fundadoras do clã do lobo, Tuilá Nietzsche, era sua avó. E ela tem um livro com esta avó, que está aqui. Não sei se vocês vão ver, se vocês não verem, eu mostro daqui a pouquinho. Ela tem um livro com essa avó. E todo o material dessa avó foi recolhido. Então, além desse livro, eu também tenho mais um material e mais um manuscrito dessa avó, que é um presente imenso e eu vou compartilhar dentro da confiança deles, dentro das regras deles, que seriam o quê? Os contos, né? Compartilhar os contos. E tudo que eles ganharam com esse trabalho, tudo que eles ganharam com esse trabalho foi revertido para sustentar o clã dos lobos, onde eles são ativistas mesmo, né? Então ela era, olha só, gente, que coisa mais linda. Eu encontrei algumas informações dela também, né? Ela era autora de vários livros, reconhecida, né? Inteligentíssima. Vocês vão ver as lendas, a linguagem dela é de uma profundidade, é de um carinho, é de uma conquista imensa. Então, ela tinha aptidão natural para a docência, então ela deu aula na Inglaterra, no Egito, na França, em vários lugares que está aqui, mas ela foi objeto de estudo por conta da sua paranormalidade. A Jamie Sams, em 1980, ela canalizava um ser de Vênus que vive há 200 anos à frente de nós. Ele se chamava Lee. E esse material dela está guardado, né, com pessoas da confiança dela, com pessoas da tribo e do clã do lobo. Então, é através dessa mulher, de toda a coragem dela e de uma história muito difícil, né, que nós temos o prazer de conhecer as 13 verdades que ela organizou. Ela captou tudo isso, ela vivenciou para escrever o livro. Então, isso, gente, é de uma riqueza tão grande. Porque hoje a inteligência artificial tem chama Luz IA. Você coloca o número aqui no WhatsApp, e aí você pergunta para essa inteligência artificial tudo, e ela responde tudo. Ok, você fala tudo bem. Então você escreve um livro em uma semana com a inteligência artificial. E aí? E aí, como que fica? A nossa conexão, a frequência, o espírito dos nossos trabalhos. Um dos motivos, né, que eu não faço as divulgações apelativas é porque sintam o trabalho, vejam se ressoa, se ressoar, venham, se não, não prometam bônus, nada, só ressoou, vem. Não percam a conexão, porque às vezes a pessoa promete tanto que você fala, nossa, eu sou obrigada a fazer, porque ela está dando a alma dela para mim. Então, às vezes, isso pressiona a pessoa a fazer uma coisa que às vezes ela não está conectada. E eu vou perdendo o meu exercício de conexão. Então, treinem o exercício de conexão. Se não ressoar, pode ser que não ressoe naquele momento.
mas aquilo está dentro da lei da escassez. Última chance. Então, cuidado, gente, né? Porque trabalhos espirituais energéticos abrem portais da consciência. Você entra num processo mecânico, e aí, né? Durante as matriarcas, vocês vão saber mais disso. Então, apresentando o nosso primeiro canal, que nós vamos fazer as saudações hoje. Jami Sams. Aqui estão alguns livros dela. Aqui estão alguns livros, todos, né? Então, as cartas do caminho sagrado, as cartas dos animais, as 13 mães, Dançando o Sonho, que é um livro espetacular. Ela tem um CD que eu também consegui esse CD, então vamos ouvir a voz da Jami Sams, né? E os trabalhos que ficaram, e mais Canção da Meia-Noite, que em alguns lugares nos Estados Unidos eles chamam ela de Canção da Meia-Noite. As pessoas que começam a seguir ela têm muito carinho. Então aqui, né, o clã do lobo, ela toda bonita. E chegamos na vovó do Ilá. Gente, pensa em uma senhorinha querida, uma anciã de verdade. Ela nasceu em 1912, em 5 de dezembro. Ela acabou de fazer aniversário. E ela faleceu em 2007. Só que as tribos, elas respeitam muito as jornadas. Eles consideram a maturidade após os 52 anos. Então, até os 52 anos, nós não exigimos, eles não exigem nada de si, a não ser aprendizado. Então, com 70 anos, essa senhorinha, essa anciã, com essa carinha de forte, com esse olhar profundo, começou a sair pelo mundo, a dar suas palestras e trazer a sua palavra. Então, eu trouxe um pouco da palavra dela, porque as palavras da vovó do Ilá passam por Jami Sams. Então, ela é uma anciã da nação Seneca, guardiã da tradição do clã do lobo. Um dos oito clãs dos Senecas, né? Então, eles são uma organização que leva os ensinamentos dos seus antepassados. O que que ela fazia? O que que ela fazia? Ela levava as pessoas para morarem com ela e observar os costumes. Quando ela dava os workshops dela, ela fazia todo mundo acordar cedo enquanto ela tocava tambor. Ela fazia uma prece ao sol de gratidão. O nome dela, em muitos trabalhos da Jami, nós encontramos, inclusive numa música que eu vou colocar depois, o Aeno, a voz que cavalga os 4 ventos. Então, o trabalho dela se chamava Entrando no Silêncio. Por quê? Né? Que eles tinham esses nomes bem poéticos, que representavam, né, eles assim, de uma maneira muito poética. Entrando no silêncio, né, o verdadeiro sentimento Seneca tinha a ver com os mistérios da Mãe Terra. Aprender sobre seus segredos era aprender sobre si mesmo.
Os povos originários não se diferem da Mãe Terra. Nós somos a Mãe Terra. Então, quando nós nos destruímos, destruímos a Mãe Terra. Quando destruímos a Mãe Terra, nos destruímos e é a mesma coisa. Então, ela trabalhou na linha do autoconhecimento, da autocompreensão, da autodisciplina e da autorrealização. Essa era a proposta de Entrando no Silêncio. E ela ensina uma coisa muito legal, que nós vamos fazer dentro da meditação, né? Que é um exercício mesmo que está dentro da meditação. Então, o autoconhecimento foi a chave, a autocompreensão era o desejo, a autodisciplina era o caminho, a autorrealização era o objetivo de Entrando no Silêncio. Aqui está a oração de Vovó Tuilá, de gratidão ao grande mistério. Né? Depois eu compartilho ela com vocês, eu não vou ler agora, para a gente aproveitar o tempo com a nossa meditação. Então aqui nós temos mais histórias. Ela sempre falava, os povos, medicinas, devem seguir juntos, envolvidos através de muitas formas, no mesmo nível de desenvolvimento, sendo guiados por instrutores de sabedoria espiritual. Uma pessoa recebe a medicina devido à sua devoção ao Criador. Nós temos aprendido quem nós somos, de onde nós viemos, porque nós estamos aqui e o que o futuro tem preparado para nós. Nós temos aprendido que nós somos a grande luz. Nós estamos aqui neste momento participando desse momento de purificação da Mãe Terra. Então, gente, ela trazia a responsabilidade para a Terra. E quando eu cuido da Terra, a Terra cuida de mim. Quando eu respeito a Mãe Terra me acolhe, ela me dá abundância, ela me cura de muitas coisas. A Cabala, ela fala, né? Você tá com problema? Vai cuidar do outro. Se você cuidar do outro, daquele que não sabe se cuidar ou que não sabe dessa informação, o Criador cuida de você para que você cuide de quem não sabe disso. E quando você está sob as mãos do Criador, você está dentro das infinitas possibilidades e dos grandes milagres. Então, dentro das 13 mães do clã original, nós encontramos os caminhos simples, profundos, para esses milagres. Então, chegamos nas 13 mães do clã original. Essa tartaruga, ela tem história, tá? Vocês só vão saber no nosso próximo encontro. James Sams estudava com o professor Joaquim Muriel Espinosa. E ela, um parênteses aqui, muitas coisas nós lemos na íntegra dos livros. Por quê? Quando eu formulo uma frase, eu coloco uma energia. Eu coloco o espírito dentro do ensinamento daquela frase. Aí vem uma pessoa e monta do jeito dela, vem outra, monta do jeito dela, vem outra, monta do jeito dela. Cadê o espírito que eu coloquei ali? Então, nós lemos muitas partes do livro na íntegra para não perder o espírito, porque nós não faríamos melhor que o autor. Isso é a grande honra para o autor, para se trabalhar com uma obra, tá? Então, aqui, Joaquim Muriel Espinosa, ele foi o primeiro professor da Jami no México.
E ele falou para ela: você precisa seguir o caminho da medicina das mulheres como uma mulher e não como um homem. O legado da mulher com o mundo, o legado da mulher e a Mãe Terra estão em risco, porque mulheres estão seguindo o caminho do masculino. E o caminho do masculino, qual é o caminho do masculino, né? É o caminho do embate, do combate, da competição. Então ele aconselhou ela a aprender a medicina da mulher, em vez de insistir em atuar na vida pela maneira masculina do guerreiro. Mas a mulher também é guerreira. A mulher, o homem também pode ser feminino, sim, né? Cada um dentro da sua verdade. Então você vai percorrer 13 verdades para se achar de verdade nisso. Então ele pede para ela procurar as avós Kiowa, isso lá no começo da década de 70. Cici Corvo Risonha, de 120 anos, e Berta Arco Quebrado, de 127 anos. Quanta sabedoria essas mulheres não tinham! Então, elas foram passando todo o conhecimento das 13 mães para Jamsams, mas conforme ela ia percorrendo outras tribos, ela percebia que esses conhecimentos se repetiam nas rodas de mulheres. Essas rodas de mulheres, elas aconteciam principalmente no período menstrual, que as mulheres, né, que nós sabemos que quando um grupo de mulheres se une, o ciclo começa a caminhar junto. Então as mulheres começam a menstruar mais ou menos no mesmo dia e fica todas assim, ai meu Deus. E aí sai aquelas alfinetadas no trabalho. E aí o trabalho não rende porque tá todo mundo cansada, né? Então elas menstruavam juntas na tribo. Então elas se retiravam para lugares que se chamavam a Tenda Vermelha. E tem tanta história dentro disso, né? A Tenda Vermelha, isso não está nesse livro, né? Tem algumas coisas nesse livro, mas isso são informações de outros processos. A Tenda Vermelha era de terra. Então, as meninas, as mulheres ficavam ali menstruando, não tinha remedinho para dor. Elas ficavam ali menstruando e as anciãs cuidavam delas e, enquanto isso, contavam as histórias sagradas para elas. E dali, e na roda de fogueira com, né, os guerreiros, os pajés e tudo mais da tribo também rola as rodas de conversa. Mas naquele momento eram as rodas de cura, eram passadas as medicinas das mulheres, os carinhos, as lendas voltadas para as mulheres. Então, em um certo ponto disso, o que eles percebem? Que o sangue que escorria naquela terra fertilizava aquela terra. E eles começavam a usar aquela terra para adubar as sementes e fazer o plantio. Então, o sangue da mulher era reverenciado, mas tem muita história disso que no meio, né, a gente vai falar sobre isso. Mas nesse ponto aqui, o sangue era reverenciado. O nosso sangue não era jogado no lixo, ele era reverenciado. Só que nós temos um ponto muito importante em relação ao sangue. Teve uma época que nós plantávamos a lua. Então era uma época de ansiedade que era um resgate, né? Você pegar a sua menstruação e plantar ela na natureza
o sangue em mim que não gerou um filho, eu devolvo para a natureza em gratidão, né? Então eu planto a lua, eu planto a lua, não mais. Por quê? Percebeu-se que no seu sangue tem o seu ectoplasma. Então, o seu sangue fica guardado e você plantará ele em um lugar sagrado, né? Não nesse movimento de, nossa, eu vou ali plantar minha lua, já volto. Não. O meu sangue carrega, meu ectoplasma carrega a história da minha ancestralidade. Então, agora sim, depois de ter passado por esse momento de explosão, de rebeldia, Lídia, eu vou plantar o meu sangue. Agora eu me alinho. Agora eu vou elaborar como eu vou cuidar do meu sangue. Ai, mas eu tive que usar um absorvente, eu estava viajando. Vamos elaborando, vamos devagar, sem cobrança, né? Sem culpa. É um processo que nós estamos redescobrindo e adaptando a essa nova fase. Então, isso é um ponto, assim, né, avulso que eu trouxe para vocês sentirem um pouco da profundidade do trabalho, né? E tem muito mais. Então, uma outra coisa importante antes da nossa meditação, que eu quero trazer para vocês, é que nós encontramos, né? Deixa eu mostrar essa aqui. Muitas representações de mulheres, de xamãs, lindas, místicas. Tem muitas bonecas aí representando as matriarcas, né? É lindo isso, mas como nós estamos trabalhando numa inteligência aqui imensa dessa jornada da Jam Sams, e detalhe, gente, detalhe importantíssimo, ela demorou 18 anos para escrever esse livro, porque ela vivenciou cada verdade. E eu também quero ser muito honesta nesse trabalho. Tem algumas matriarcas que eu ainda estou elaborando. Que bom que a gente consegue, né? Então eu passo e eu falo, olha, o conhecimento está aqui, mas a minha elaboração ainda está em processo. A 11ª é uma matriarca que esse ano eu respirei melhor ela. Tem algumas coisas que eu falo assim, gente, isso aqui está muito sem vergonha. Eu vou falar, vou passar informação, mas eu confesso que eu não faço nada disso. Estou caminhando para a cura, né? Então, ela integrou as matriarcas até se tornar esse livro. E ela organizou as matriarcas de uma maneira que correspondesse à roda de medicina seneca. Então, ela retratou as matriarcas em forma de escudos. Quando, né, escudos de partes de ossos, de penas, de pedras com as tintas e colocou nos tambores, que é o coração da Mãe Terra. Então, todas as mulheres que olharem essas imagens poderão se identificar. Por quê? Ai, se eu gosto mais das mulheres celtas, eu não me identifico com essa matriarca. Eu sou do clã das deusas, eu sou da Vênus aqui, eu não me identifico com essa matriarca. Não, a matriarca ela tem a sua face. Elas são imortais e ela carrega a face de cada mulher. Então agora nós vamos para a meditação onde vocês vão se conectar com as matriarcas. Vocês vão conhecer as matriarcas dentro daquela caverna da primeira imagem e através do coração de vocês. Então não tem slides, não tem imagens ainda, né? Teremos de acordo com a jornada. E nós vamos fazer as saudações para essa ancestralidade, para essa árvore,
Porque na jornada das matriarcas eu trabalho a árvore genealógica, a inclusão dos excluídos, e nós vamos um pouco além da árvore genealógica. Nós vamos atrás dos frutos e das flores que nós damos, né? É um trabalho bonito, é um trabalho de calma, de paciência, né? Não é um curso que a gente vai lá e não vê a hora de liberar todas as aulas, não. É uma vivência. Então, aqui as nossas saudações, aí tem uma pessoa aqui das nossas saudações que é um fofinho. Então, nós fazemos as nossas saudações para a Diabo Santos, para vovó Tuilá, para o vovô Chongo. E vocês vão conhecer, ele foi muito importante nessa jornada toda, mas eu não vou conseguir falar dele, né? Estou fazendo as honras para as mulheres. Primeiro para as mulheres. Professor Joaquim Muriel Espinosa, que ele abriu os caminhos dela para a medicina da mulher. Imagina a sensibilidade desse homem em 1970. E para Cici Corvo Risonha, e para Berta Arco Quebrado, e para toda a tribo, né? Para as avós caioas, para todos os que vieram antes, sustentaram a egrégora do homem vermelho, e nós, mulheres e homens misturados, vamos pedir a permissão para entrar. Uma das coisas que resolve muito problemas financeiros, pelo menos no Brasil, é fazer as honras aos verdadeiros donos da terra, os povos originários. Porque você sabe a história da terra que você habita, que você comprou essa casa, que você assinou, que você falou que é sua. Eu sei a história da minha, eu já constelei a minha casa. Mas eu sei porque eu moro em uma casa que meus avós compraram de poceiros e eu tive a oportunidade, né, de conhecer também as vizinhas centenárias que me contaram muito mais. Eles me contaram o nome do loteador desse lugar. Eles me contaram o nome do homem que comprou as terras de baixo, que era um sítio do meu avô. Né? Eles me contaram muitas coisas assim. Então eu tive a oportunidade de saber qual caminho fazer para honrar esse lugar que eu piso. Eu acho que é por isso que eu tenho tanto medo de sair daqui. E agora eu vou construir um lugar em Águas da Prata, que é um terreno que também era uma fazenda e que eu já sei a história desse lugar. É um negócio assustador, porque chega um ponto da história de onde nós pisamos, né, que nós falamos assim, gente, cadê eu, né? De onde eu vim? E o que eu estou fazendo aqui? Então eu não pertenço, isso não era meu, isso não é meu. Eu peguei de alguém que pegou. De quem? Então, fazer essa reconsideração e falar para a terra, você é minha dona, eu não sou a sua dona, eu vou morrer e você vai ficar aqui. Então eu cuido desse pequeno espaço enquanto eu viver. Você me permite? Você me permite cuidar desse espaço com a sua bênção enquanto eu viver? Gente, a Mãe Terra joga um jato de abundância por conta dessa humildade de ressignificar isso, né? E você cuidar mesmo, cuidar, colocar teu coração ali. Porque nós somos da terra, ela não é nossa. Quantos de nós já passamos por aqui e fomos embora e a terra está aqui? Entra lá no site dos mapas, né, da ancestralidade.
Aí você acha que só você tem esse nome. Entra lá, você vai ver gente em 1800 que já tinha o teu nome e teu sobrenome. Você fala, não é possível. Então, isso é um pouquinho do trabalho das matriarcas, é um pouquinho da consciência das matriarcas. E a vantagem disso é, nós caminhamos construindo isso juntos e, como pede a Mãe Terra, lentamente absorvendo cada passo. Então, quero que vocês entrem nessa caverna aqui. Só que vocês não vão ficar virados para esse dia bonito aqui, não. Vocês vão virar de costas, entrar na escuridão da caverna. Fechar os olhos. Vocês vão se conectando com o processo. Caminhando. Entrando um pouco mais fundo nessa caverna. Um pouco mais fundo. Conforme vocês vão entrando, vocês vão enraizando, fazendo a conexão com o centro da Terra, sentindo o frescor da caverna. Os olhos vão se acostumando com a escuridão da caverna. E essa caverna, ela faz um som. É um som de útero materno. É um que vibra, porque esse é o útero de Gaia. Conforme vocês vão entrando, vocês vão ouvindo risadas e muitas vozes de mulheres. Vocês vão se acostumando com essa escuridão e vendo que lá no fundo tem movimentos e um pequeno clarão. Conforme vocês vão entrando, vai tirando os anéis, os brincos, pode tirar a roupa. Tira as lembranças, as memórias, as crenças, tirem os desejos e vão entrando cada vez mais fundo e se liberando, respirando esse frescor, liberando as pessoas, liberando, até vocês perceberem que vem uma pessoa com um chale lindo, bordado, cobre o corpo de vocês e convida a entrar na roda. É um círculo de pedras e só meio círculo, uma meia lua, tem as anciãs sentadas e você senta bem de frente para elas, numa pedra oposta. No centro tem uma fogueira. E elas param, olham para vocês. Vocês vão olhar para cada uma delas e vocês vão conhecer
cada uma delas. A primeira matriarca, que é aquela que honra a irmandade na terra, é a mãe dos ritmos. Ela nos ensina a viver as fases da Mãe Terra. Ela nos ensina a entender que somos irmãs e irmãos de todos os animais, de todos os elementos da natureza, e que aquela pirâmide não existe. Que nós somos gratos aos animais por todas as medicinas, nós somos gratas aos minerais, aos vegetais por todas as medicinas, as manifestações da natureza, por todas as medicinas, aos ciclos, aos ritmos internos. Ela nos ensina a respeitar os ritmos internos e externos. A segunda mãe, ela nos leva para a sabedoria das bibliotecas de cristais, a ancestralidade, as histórias da terra, a força da nossa ancestralidade. A terceira mãe é a mãe da justiça, dos ajustamentos da vida. A quarta mãe é aquela que olha ao longe, que resgata os fragmentos da nossa alma, das fendas do universo, quando nós nos perdemos em dores e traumas. A quinta mãe é a mãe do silêncio. Ela nos ensina a ouvir o silêncio interno. A sexta mãe, a quinta mãe, a sexta mãe é aquela que conta os contos de maneira sagrada. Ela nos ensina a respeitar a nossa história e parar de poluir a terra com as nossas dores e registrar e ancorar na terra a cura das nossas histórias. A sétima mãe é a mãe do amor. Ela nos ensina o amor próprio e depois o amor pelo complemento divino, que todos têm um complemento divino na Terra. A oitava mãe é a mãe da cura, uma mãe profunda, que nos ensina o valor da conexão com a Mãe Terra desde o nosso nascimento. A nona mãe é a mãe do sol poente, aquela que mergulha no céu noturno estrelado, aquela que guarda sementes para as gerações futuras. A décima mãe é a mãe dos dons, do melhor da nossa existência sendo passado adiante. A 11ª mãe é aquela que caminha erguida. É aquela que passa dos seus limites para sustentar os outros e que precisa aprender a resgatar a sua dignidade e seguir na sua verdade e leveza. A 12ª mãe é a mãe da gratidão, que agradece desde o sol nascente até o ar que respiramos, até a água limpa em abundância que a Mãe Terra nos oferta. Agradecemos a tudo e a todos, assim como são. E a 13ª mãe, que é a mãe da magia, que ela se torna magia quando ela integra todas as mães. Então, nessa caverna, nós pedimos a bênção e a reverência a todas essas mães. E pedimos a elas, por favor, me ensinem as 13 verdades para que eu possa ser
uma boa caminhante na Terra.